Eu ia fazer uma visita, um tour em todos os hotéis 5 estrelas da minha cidade, né? Para saber se eles iriam contratar mulheres para ser head chefs dos hotéis 5 estrelas. Porque nesse meu mundo super machista, eu ainda não conhecia uma mulher ali liderando um grande hotel. Eu acho que não é bem o homem que é o problema. Eu acho que o problema é o formato da família. O homem entra de gaiato nisso também. Porque o que a gente vê, as lutas todas, as passeatas, todos os movimentos são pró-família. É defendendo a família, ninguém está defendendo o homem. E por quê? Porque a família é que coloca a mulher nesse lugar insuportável. Quer dizer, a mulher na família, ela é aquela base que faz com que o capital role. Se o machismo acabasse hoje, eu sairia mais vezes para jantar sozinha. Porque eu saio muito para jantar sozinha. Porque eu sou independente, eu gosto e eu posso fazer isso. Porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas quando eu saio para jantar sozinha, eu me arrumo toda, chego no restaurante, claro, a primeira pergunta, mesa para quantas pessoas? Mesa para 1. E aí eu vou e sento numa mesa sozinha e peço a minha bebida. Enquanto tudo isso chega, passa mais alguns 4 garçons perguntando se está esperando mais alguém. Então, para mim, isso é um reflexo do machismo, sim, que espera que a mulher tem que estar sempre acompanhada. Esses relatos são da chefe de cozinha Flávia Quaresma, da escritora Heloísa Buarque de Holanda e da atriz Érica Januza, que toparam responder. O que fariam caso o machismo acabasse amanhã? Se o machismo acabasse amanhã, eu viajaria sozinha, sem medo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Mas é sempre uma questão começar a pensar nos perigos que envolvem ser uma mulher sozinha em outra cidade. Começam a aparecer 1000 problemas, desde se a hospedagem que eu vou escolher é segura, até se esse lugar eu vou poder andar sozinha na rua de noite, se eu vou ter condições mínimas de segurança de ser uma mulher desacompanhada num território que para mim é desconhecido. Elas e outras 8 mulheres, como a jornalista Isabela Reis, conversaram com a gente. Mas não foram as únicas que nos ajudaram a contar histórias que tratam das questões de gênero no último ano. Pois é, como você já percebeu, hoje o Ao Ponto ganhou uma nova voz, que não é a minha nem a do Roberto Maltic. É da jornalista Renata Izal, editora do Celina, um espaço que o Globo criou no dia 8 de março de 2019, na mesma data que marca o Dia Internacional da Mulher. A plataforma foi batizada em homenagem à professora Celina Guimarães Viana. Ela foi a primeira mulher brasileira a ter o direito de voto. Foi em abril de 1928. No episódio de hoje, a Renata e a jornalista Leda Antunes, que colabora com o time da Renata desde abril do ano passado, vão contar como foi a experiência de conversar com outras mulheres sobre o machismo. E elas também apresentam as atrações especiais preparadas para essa data, que também é especial, e falam sobre o primeiro ano do Celina. Fique com a gente. Renata, falando dessas 11 mulheres, né, que toparam responder essa pergunta, eu ouvi todas as respostas e tem um fio condutor ali que é sempre a questão da insegurança. Todas elas mencionam isso, né? Se o machismo acabasse, eu andaria na rua sozinha. Se acabasse, eu viajaria sozinha. É muito marcante isso, é muito presente, né? É muito, né? Assim, acho que toda mulher tem a experiência de, em algum momento, no trabalho, na vida pessoal, até de férias, né? Sentir-se insegura, sobretudo quando está sozinha. Quando ela não tem uma rede de apoio que a permita ter uma saída ou um acolhimento caso alguma coisa aconteça. Porque faz parte da lógica do machismo, ele se expande de maneira violenta. Então, toda mulher se sente de alguma maneira exposta a essa violência, que pode ser verbal, pode ser até alguma coisa assim que você que não é tátil, mas que você percebe, né? Até uma violência física mais grave. Inclusive, sobre essa questão do medo que acompanha as mulheres em todo momento, a escritora e atriz Elisa Lucinda falou a respeito disso. Se o machismo acabasse amanhã, eu simplesmente viveria no mundo que eu sonhei. Um mundo, certamente um mundo muito mais apaziguado, porque uma sociedade que dá arminha para uma criança, para menino, neném,
está criando um atirador, alguém que vai resolver as coisas na arminha. Uma sociedade que investe na violência como construção do masculino está construindo uma sociedade em guerra, né? O cara, para ser homem, tem que ser violento. Então imagina, tudo isso acabaria. Ser mulher não seria mais um perigo, porque é um perigo ser mulher. E como é que isso se traduz nas reportagens que a gente tem produzido no Celina? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. A Leda também contava um pouco isso, né? Dessa interação com as mulheres. Muitas procuram a equipe do Celina relatando abusos, relatando uma situação ali de insegurança. Isso faz parte do cotidiano de vocês, né? A gente tem um canal aberto para que as mulheres possam conversar com a gente. E acho que surgiu, nesse ano de produção, surgiu muito essa necessidade evidente da gente prestar um serviço. Então, muitas das matérias que a gente faz e que fazem bastante sucesso é a gente explicando algumas coisas, assim, porque muitas mulheres não têm nem noção dos próprios direitos, nem noção de algumas violências que a gente vivencia, sabe? E as coisas são micro, desde, assim, a gente chama de microagressões em ambiente de trabalho, tipo mansplaining, que é um homem, né, te explicar alguma coisa que você já sabe, ou tem uma outra que chama appropriating, que é um homem também no ambiente de trabalho se apropriar de alguma ideia que você acabou de dar, que são coisas frequentes, até direitos muito essenciais à vida e à segurança, né? Então, a gente sentiu a necessidade das nossas leitoras de prestar esse serviço, de informar sobre os direitos das mulheres nas mais diversas áreas, assim, desde o ambiente de trabalho até numa consulta do ginecologista. Uma das nossas matérias mais lidas é sobre abuso no consultório do ginecologista. Porque às vezes as pessoas nunca foram a uma consulta e não sabem o que pode ser apropriado ou não dentro de um consultório médico. Agora, Renata, quando uma mulher traz uma denúncia, com nome, com sobrenome, com CPF, como é que vocês fazem para fazer essa checagem, para ver se aquilo ali realmente tem um amparo suficiente para virar uma reportagem? Uma coisa importante, as redes sociais de Celina, né? A gente tem uma conta no Instagram, o @Projeto Celina. Por mensagem direta, a gente já recebeu algumas denúncias, sobretudo, em sua maioria, denúncias de violência sexual. E elas têm uma coisa em comum: não tem nome, não tem CPF, né? Porque as mulheres têm medo de fazer denúncia, né? De que o homem que as agride saiba de alguma maneira que elas estão falando sobre aquilo e que a agressão se torne ainda mais forte, né? Tem medo de serem perseguidas. Então isso torna a checagem ainda mais importante, né? Muitas até dão um nome pra gente, mas pedem para que a gente mantenha um anonimato. Então, a gente precisa pegar os detalhes dessa história e, de alguma maneira, checando, falar com essa mulher algumas vezes, para ver se a história se repete, né? Se ela não se contradiz. Se já tivesse sido feita a denúncia, checar com as autoridades se essa denúncia de fato existe, né? E caso seja uma denúncia que já chegou à justiça, até ouvir a justiça e o outro lado, né? A gente também pode ouvir o homem agressor caso isso já tenha chegado a outras esferas, né? Mas ouvir a mulher, até porque isso é o mais importante e é isso o que não acontece no mundo lá fora. As mulheres não são ouvidas e Celina virou um lugar onde elas são ouvidas. E elas querem muito que as histórias sejam compartilhadas, né? Querem muito, assim. Muitas dessas denúncias, eu diria até que quase todas, né, chegam sempre com o desejo de que eu quero que vocês contem a minha história para que outras mulheres ouçam o meu relato e não passem pelo que eu passei, né? Algumas dessas situações de violência, a gente já recebeu inclusive casos de violência doméstica envolvendo estupro que duraram assim, décadas, sabe? Começam na infância e vão até a vida adulta. Nem todos a gente publicou, alguns a gente publicou depois de checar tudo, mas é fundamental para todas elas, sabe? Que a gente passe essa experiência para outras mulheres. Alguns desses casos aconteceram há muito pouco tempo, outros aconteceram há décadas e elas só querem compartilhar essa experiência para evitar que se repita. E a situação ainda pode ficar mais delicada se a mulher é negra. Como relatou a Luana Genoa, diretora executiva do IDBR, que é uma instituição voltada à questão da igualdade racial. Bom, se o machismo terminasse amanhã, gente, eu só precisaria falar de racismo.
olha, já seria metade do meu esforço. Eu já ficaria tão mais feliz, teria muito menos dor de cabeça, olha, tudo que eu sonho. Mas, no entanto, não é bem assim, né? E a gente precisa ainda falar sobre isso. E aí, bom, a gente roda o Brasil inteiro e as pessoas falam sobre as questões de gênero. E nós, a gente sempre como mulheres negras, precisamos lembrar que as questões de gênero andam em descompasso. Porque quando você vai pegar, por exemplo, a questão das mulheres brancas e as mulheres negras, a gente vê um descompasso. Apesar do machismo incidir sobre nós, como todas nós mulheres, o racismo é um peso à parte. Agora, Celina não fala só sobre abuso e violência contra a mulher, né? Tem uma gama imensa de pautas sobre universo feminino, sobre diversidade, sobre sexualidade feminina. O que mais interessa? O que vocês percebem nesse retorno aí das leitoras? Quando o assunto é sexualidade feminina, isso, assim... Bomba. Porque é fato que ainda é um tabu, a gente não fala sobre a sexualidade feminina. Muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, então qualquer coisa que a gente trata desse assunto é muito bem recebida, porque é informação, né? Sobre saúde também são coisas que interessam muito. Então, acho que todas as informações que dizem respeito ao corpo da mulher ainda são muito envoltas em tabus. A gente não fala sobre o prazer feminino com muita frequência. A gente não fala sobre a nossa sexualidade, a gente não fala sobre o nosso corpo. Então, quando a gente trata disso e a gente tenta tratar sempre de uma forma muito informativa, mas de uma forma também muito natural, tipo, a gente está falando disso porque a gente precisa falar disso, isso é natural, né? Por exemplo, vamos falar de menstruação. Menstruação não pode ser um tabu, porque menstruação, cara, a gente menstrua todo mês. Então, a gente tem que falar disso de uma forma natural. E quando inclusive, o Celina falou sobre menopausa, né? Sim, a gente tem leitoras mais velhas e o assunto menopausa é pouco tratado. Acho que até no âmbito, na pesquisa científica, assim, a gente tem uma falta de informação mesmo sobre a menopausa. E a gente tem cada vez mais mulheres querendo saber. Porque informação é poder, né? Então, quando você conhece o que está acontecendo no seu corpo, você pode tomar as melhores decisões para viver melhor. Tem pouca informação e em muitos casos, quando se trata do corpo da mulher, a informação que tem, ela vem com machismo, né? Então, quando a gente fala de menopausa, por exemplo, até muito pouco tempo, menopausa era tratada como um momento em que a mulher fica velha, né? Um marco do envelhecimento. Assim como a primeira menstruação é o marco da menina entrando na fase adulta, né, amadurecendo, a menopausa é a hora que a mulher envelhece. E não é. Mas até muito pouco tempo a ciência dizia isso. E era o que as mulheres acreditavam. Então, entrar na menopausa era um momento de tristeza, né? E Celina pesquisa, apura e diz para as mulheres que, na verdade, entrar na menopausa só pode ser um momento incrível. Porque você não tem mais a preocupação de engravidar ou não, você pode exercer a sua sexualidade com muito mais tranquilidade, você pode controlar os seus hormônios, né? Os seus filhos já cresceram, você tem a sua vida pela frente para fazer o que você quiser, sem a preocupação, né, da família, que ainda cai muito mais nos ombros das mulheres, né? Então, também é uma maneira, quando a gente trata desses assuntos em particular do corpo, mas também de outros, de tirar todo o viés machista que sempre teve junto com essa informação. Não é apenas desinformação. E Celina não é um espaço só para mulheres, né? A gente está falando aqui de várias reportagens que interessam as mulheres, mas tem conteúdo, por exemplo, hoje mesmo está no site do Globo no Celina, um guia básico de como os homens podem enfrentar o machismo também, né? A gente fez esse guia hoje, que é uma lista do que os homens podem fazer pela equidade de gênero, mas a gente já fez lista de filmes, listas de livros, todas direcionadas aos homens para que eles participem, né, da luta feminina pela igualdade de gênero, né? Porque é óbvio que não dá para ser sem os homens, né? A ideia não é que as mulheres derrubem os homens e se tornem as novas senhoras do mundo, né? O que a gente quer é igualdade de gênero, é estar de igual para igual. E é isso, a gente precisa que eles também se desconstruam. Afinal das contas, foram eles que inventaram o machismo, eles que inventaram o patriarcado, a gente não vai conseguir desinventar sozinhas. A gente precisa que eles estejam com a gente, né, revendo tudo isso, até porque o machismo também faz muito mal aos homens. A cultura da violência, não poder chorar, enfim, todos esses clichês que a gente conhece fazem muito mal aos homens. Então, quando o machismo acabar, vai ser bom para eles também.
Depoimento. Momento depoimento. Maltique já leu, tá? O guia lá. Não, Muito bem. Às vezes eu sinto isso que você tá falando, assim, a necessidade do homem não ser machista dentro de uma sociedade onde, de fato, tem muito homem machista. Não só homem, as mulheres, é estrutural, todo mundo é criado nesse caldo, né? Às vezes, de fato, a gente se pega, e eu falo isso numa boa, porque eu não tô sendo diferente de ninguém. Às vezes a gente tá em atos machistas e não se dá conta. E claro que eu, particularmente, não sou dos mais, né, Carol? Ou sou? Não, apesar de ser gaúcho. Mas aí que tem o ponto. A gente, às vezes, é o jeito de falar, às vezes um tom um pouco diferente. E aí o cara pode ser encarado como tal, mas não é o ponto. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, de fato, a gente acaba não é se entregando, mas acaba se deixando levar para uma cultura muito antiga. A gente não se dá conta em algumas ocasiões que está sendo machista. Mas eu tento lutar contra isso. Eu acho quando você se dá conta disso, você já está dando um passo importante para deixar de ser machista, né? E esse se dar conta também acontece com as mulheres, porque o machismo é estrutural. O machismo, como o racismo, são estruturais na sociedade, né? Então, muitas vezes, as próprias mulheres reproduzem o comportamento machista, sabe? Quando você tem um menino e uma menina em casa e você manda a menina lavar a louça junto com a mãe, mas não manda o menino fazer as tarefas domésticas, tem muitas mães que ainda fazem isso em casa, pais também, né? Mas tem muitas mães que reproduzem esse tipo de comportamento, porque eles estão arraigados na cultura, e é muito difícil você começar, de repente, não é simplesmente virar um botão e fazer diferente, né? Tem todo um cuidado, e aí quando, como você acabou de falar, você se dá conta, você consegue se perceber, é o primeiro passo para você falar, opa, da próxima vez eu vou agir diferente. E a outra coisa que eu acho que também afeta todas as mulheres, sobretudo as que são mães, que é a culpa. Mulher tá sempre culpada. Se for mãe, então, parece que instala o chip da culpa automaticamente. Se você tá no trabalho, tá culpada porque não tá com filho. Se tá com filho, tá culpada porque o trabalho não tá rendendo. Se você... Enfim, a forma como você educa o seu filho, ou você bota uma foto na internet, aí você fica culpada, será que essa foto tá adequada? O que vão pensar de mim? O tempo todo, a gente se culpa muito o tempo todo. Então, acho que se o machismo acabasse amanhã, as duas coisas que eu faria era deixar de me sentir culpada e deixar de me sentir uma impostora. A gente já fez uma matéria em Celina sobre a culpa materna. Todas as mulheres se sentem culpadas, as mães em particular, né? E eu acho que tudo isso vem de uma ideia de que as mulheres devem ser perfeitas, né? Então as mulheres, elas querem ser mães excelentes, elas querem ser profissionais excelentes, né? Em tudo aquilo que... Querem estar lindas, maravilhosas. Exato, né? Tudo tem que ser muito perfeito. E como é impossível, aí vem a culpa, né? Gente, pra gente fechar, então, eu já falei o que eu faria se o machismo acabasse amanhã, queria ouvir vocês também. Olha, eu chamaria meus amigos, ex-chefes, todos os homens que na minha vida me interromperam enquanto eu estava falando, ou que resolveram me explicar sobre alguma coisa que eu sei mais, né? Já teve homem tentando me explicar sobre feminismo, veja você. Eu queria juntá-los todos ao redor de uma mesa pra gente comer, beber, e pela primeira vez eu poder falar sem ser interrompida ou ter que ouvir alguém explicar alguma coisa que eu sei mais. Se o machismo acabasse amanhã, eu acho que eu também deixaria de me sentir uma impostora em muitos momentos, com certeza. E também me sentiria extremamente mais segura, porque a gente vive com medo, né? Então, assim, ia dar pra fazer muita coisa. Nossa, ia ser ótimo viajar sozinha, andar na rua. A Bela Reis fala disso, né? De viajar, também me identifiquei super. Interagir com as pessoas sem medo, né? Porque a gente acaba, às vezes, criando uma trava pra interagir com outras pessoas na rua, porque você nunca sabe o que esperar, especialmente dos homens. Então, assim, acho que ia me sentir mais livre pra viver a vida. Bom, vamos falar do que mais está programado aí para esse fim de semana. Tem muita coisa que vai subir aí no Celina ao longo de sábado, domingo, segunda. Temos uma entrevista com a atriz Glamour Garcia, uma atriz mulher trans, que tem uma experiência de vida bem interessante, que acho que tem muito ensinamento ali para todo mundo. E também hoje a gente tem o vídeo com os depoimentos de 11 mulheres contando o que elas fariam se o machismo acabasse amanhã. Sábado, um doc feito pela equipe de vídeo do Globo, com as venezuelanas que vivem no Rio, todas refugiadas,
que é outra experiência de vida muito particular. No domingo temos uma entrevista com Hillary Clinton, entrevista exclusiva a Celina. E a gente também conta a história da Dona Maria Soares, que é uma mulher negra do Rio, que tem 95 anos de idade. E nós a conhecemos na versão carioca da performance chilena, né? Um Violador em Teu Caminho, não é? E ela, desde o fim da ditadura, está presente nas manifestações políticas na cidade, inclusive nas manifestações feministas. Que legal, ela está com que idade? 95. E aí, serviço, o Celina está dentro do site do Globo, você encontra ele facilmente, né, pela home do jornal, tem um endereço. oglobo.globo.com/Celina. E estamos nas redes sociais, Instagram Estamos no Instagram, @Projeto Celina. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, Renata. Como é que o pessoal nas redes sociais, em comentários, os homens especialmente, normalmente reagem às reportagens do Celina? As mulheres respondem de uma maneira muito positiva, né? Acho que 95% das vezes pedem mais informação, querem saber mais, mandam informação que a gente não tem, sugerem pautas, né? Os homens nem sempre, né? Tem muito, sobretudo no Facebook, né? No Twitter também. No Twitter também. No Facebook e no Twitter, no Instagram menos, mas no Facebook e no Twitter tem muitos comentários agressivos. Caras que vestem a carapuça, assim? Caras que vestem a carapuça, né? Tem um que a gente ri muito dele, que é quando eu vejo essas imagens roxas, já sei que são essas mulheres, né? O roxo é a cor do movimento feminista, por isso ele é a cor da Celina, né? Mas a gente já viu ataques diretos a repórteres, sabe? E comentários gerais agressivos sobre o tema, né? Mas é uma pena, porque se essas pessoas agressivas, se elas lessem as matérias, acho que elas iam se tornar pessoas mais legais. Mas daí a informação, eu acho que é um pouco inimiga do machismo, né? Total. Renata Izal e Leda Antunes, muito obrigada pela participação, parabéns aí por esse trabalho de um ano de Celina. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigada pelo convite. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurizio Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!